Leituras em Provérbios, capítulo 29. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série que se chama Leituras em Provérbios para aumentar o relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Essa é a quarta série que nós estamos gravando agora em 2024 sobre Provérbios. Em janeiro nós gravamos uma série chamada Provérbios Janeiro de 2024, que é composta por 60 vídeos entre 30 e 45 minutos que tem um formato de aulas. Você pode acessar esta série na seção de playlists aqui do canal. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida em Provérbios, onde nós apresentamos 31 vídeos, onde nós tomamos cada um dos capítulos de Provérbios e retiramos um trecho para trazer uma lição para a vida. São 31 lições e também você encontra aqui no canal na seção de playlists. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós pegamos cada um dos capítulos de Provérbios e apresentamos todos os assuntos que cada um deles trata. Esta série que se chama 5 minutos de meditação em Provérbios, é uma boa forma de estudar todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios apresenta. E inclusive no vídeo de Provérbios 18, nós falamos sobre os relacionamentos, e no vídeo do capítulo 31 dessa série, nós falamos de 19 características da mulher virtuosa, para aqueles que estão buscando um relacionamento, buscando uma esposa, e para aquelas mulheres que querem saber o que a Bíblia fala a respeito de como ser uma mulher virtuosa. Então você que está entrando aqui no canal, caiu nesse vídeo por acaso, nós temos aqui essas 3 séries de provérbios. E agora em abril nós começamos a gravar a série Leituras em Provérbios para aumentar o nosso relacionamento com Deus, o nosso desenvolvimento pessoal, e nós estamos hoje tratando do capítulo 29. O capítulo 29 nos diz que, no versículo 1, que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. A cerviz é aqui a parte do nosso pescoço aqui, que se refere à nossa capacidade de aceitar a correção ou não. Endurecer a cerviz fala sobre a pessoa que recebe uma repreensão e ela não aceita, ela não acompanha o movimento para corrigir aquilo que ela está fazendo, mas ela endurece ali o seu pescoço como um animal e diz: eu não vou mudar, eu vou continuar a fazer como eu faço, ninguém tem nada a ver com minha vida e eu faço como eu quero. Quando a pessoa endurece a cerviz, quando ela está sendo repreendida para corrigir o seu curso e ela não aceita, ela de repente será quebrantada e não haverá recuperação, não haverá cura, não haverá restauração. Então veja se as pessoas ou a pessoa que está dizendo a você para mudar não está de fato com a razão. Você não precisa fazer o que a pessoa ou o que as pessoas estão dizendo que você precisa fazer ou que você deve fazer, mas você deve avaliar se de fato você não está seguindo pelo caminho errado e se o conselho, a repreensão que está vindo a você não é uma repreensão que vem para o seu bem,
para corrigir a rota, para corrigir o caminho daquilo que você está fazendo. Preste atenção quando você ouvir uma crítica, avalie para que você mude, caso seja necessário. Versículo 2. Uma outra coisa que o versículo 1 também nos fala é contra a teimosia. Quando a pessoa está recebendo a recomendação para fazer a coisa certa, mas ela é teimosa, ela insiste em fazer da mesma forma só para não dar o braço a torcer. Não seja uma pessoa teimosa, não seja uma pessoa que não avalia as críticas para repensar aquilo que está fazendo. Versículo: quando você escuta a crítica, você evolui mais rapidamente. Quando você ouve aquilo que estão dizendo, você vai adaptando aquilo que você está fazendo para atender mais pessoas. No caso da venda de um produto, no caso da prestação de um serviço, você evolui mais rapidamente, porque as críticas elas não vêm para matar, mas elas estão vindo para dar o encaminhamento, para dar o direcionamento daquilo que você deve fazer, daquilo que você precisa fazer para que você possa crescer. Versículo 2: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O versículo 2 nos fala que quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, porque os justos fazem o que é verdadeiro, o que é correto, o que é justo. Mas aqueles que são maus, aqueles que são perversos, praticam a transgressão, a iniquidade, a injustiça. Então, quando o perverso domina, o povo suspira, o povo sofre, o povo se lamenta, o povo fica com mais impostos, mais tributos, com o seu dinheiro sendo saqueado, porque o governante que rouba, ele retira os recursos financeiros da nação para aplicar em coisas que não interessam para a nação, porque o perverso não tem comprometimento com a justiça, com a verdade, com a correção. O versículo 2 fala sobre a importância de avaliarmos a vida, o passado dos políticos em quem nós vamos votar. Por quê? Se você escolhe bons políticos, pessoas que têm comprometimento com a justiça, essas pessoas vão estar nos cargos políticos realizando justiça. Mas quando você escolhe um político pelas promessas que ele faz, sem prestar atenção no que ele já fez, então você coloca uma pessoa que depois, por mais que ela faça muitas promessas, ela vai facilmente descumprir as promessas e fazer o que bem quer e o que bem entende. Esse versículo também é uma recomendação para acompanharmos o que os líderes estão fazendo com a administração do dinheiro público. Tem pessoas que não fazem dizem que não importa a política. A política ela é um aspecto fundamental para a nossa vida. Por isso nós precisamos nos preocupar sim em saber sobre o candidato que nós votamos. Tem muitas pessoas que perguntam para o pai, perguntam para a mãe, perguntam para um amigo em quem você vai votar. E a pessoa fala, eu vou votar no fulano. E elas, então me dá o número aqui, que eu vou votar na pessoa. Tem muitas pessoas que se deixam influenciar pela pesquisa eleitoral, mas pesquisas eleitorais são falsificadas. A pessoa que mais tem dinheiro pode pagar para um instituto de pesquisa dizer que ela está na frente. Nunca vote em alguém por causa da pesquisa eleitoral. Você vai jogar fora o seu voto. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas já que o fulano está na frente, então eu vou votar nele. Muitas vezes você tem 4, 5 candidatos,
e você vê que aquele candidato que você viu as propostas é o melhor, mas ele não tem nenhuma chance de estar entre os que estão disputando a eleição. Vote naquele candidato. Por quê? Porque é a tua convicção. Se você sempre vota em alguém com base nas pesquisas eleitorais, você está jogando fora o seu voto, você está sendo manipulado, você está sendo influenciado por pessoas que estão ali comprando as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, elas podem ser encomendadas. E outra questão das pesquisas é que quando eles não compram a pesquisa, eles fazem a pesquisa nos locais em que aquele candidato está mais forte. Uma cidade tem vários bairros. As pessoas que fazem as pesquisas eleitorais, elas fazem pesquisas em vários bairros. E elas divulgam apenas as pesquisas que interessam para elas. Porque elas precisam pedir o registro da pesquisa na Justiça Eleitoral. Então, um candidato paga para que um instituto de pesquisa faça pesquisas em todos os bairros da cidade. E ele descobre que num certo bairro ele está na frente. E ele pede para que a Justiça Eleitoral registre aquela pesquisa. E a Justiça Eleitoral registra aquela pesquisa e ele divulga aquela pesquisa com base naquelas pessoas que moram naquele bairro em que ele está na frente dos demais candidatos. E quem olha para a pesquisa pensa: ah, essa pesquisa está mostrando que ele está na frente. Mas na verdade, ele está na frente em um bairro. E talvez você more em outro bairro. E eles não vão contar a você que aquela pesquisa foi feita no bairro específico, com um certo número de pessoas. Outro motivo pelo qual a pesquisa pode estar falseada é que talvez o pesquisador fez uma pesquisa num lugar onde ele entrevistou, por exemplo, 1.000 pessoas. A pesquisa eleitoral é feita por amostragem. Então ele entrevistou 1.000 pessoas e, por acaso, aquelas 1.000 pessoas, na grande maioria, apoiavam um certo candidato. Mas se a pesquisa fosse feita com base em outras 1.000 pessoas, a pesquisa poderia dar um resultado completamente diferente. É por isso que nunca se deve confiar em uma pesquisa eleitoral, porque ainda que ela seja verdadeira, realmente retratando as respostas que as pessoas deram para a pesquisa, ela é uma amostra, ela é feita de uma forma limitada e você nunca sabe quais foram as pessoas que foram tomadas para fazer aquela pesquisa. Então, o versículo 2, ele se resume a nos dizer que quando o justo governa, quando ele se multiplica, o povo se alegra, mas quando o perverso domina, o povo suspira, o povo sofre por ter maus governantes. Portanto, em anos eleitorais, preste atenção em quem você escolhe para representar você e também quando vocês têm que tomar uma decisão na empresa sobre quem vai ser o líder, quem vai ser o diretor, quem vai ser o presidente, quando existe a possibilidade de tomar-se decisões em eleições, escolha aquele que representa mais a justiça e o seu direito. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Amar a sabedoria significa amar fazer a coisa certa no tempo certo em todo tempo. O homem que ama fazer as coisas certas de todo tempo e tomando as decisões certas, certamente prospera e, portanto, traz alegria para o seu pai, porque todos os pais têm alegria em ver que os seus filhos estão prosperando. Agora, aquele que se junta com prostitutas, gasta todos os seus recursos financeiros com prostitutas.
E o envolvimento, esse versículo, ele não diz que prostitutas são mulheres que vendem o seu corpo por dinheiro de maneira pública. Existem muitas mulheres que parecem pessoas normais, que elas não se declaram como prostitutas, mas que são prostitutas. Se uma mulher entra em um aplicativo procurando um namoro com alguém e ela já viu a foto do seu pretendente e ela já colocou no coração dela: eu não quero nada com ele, mas eu vou aceitar fazer um encontro com ele porque eu posso ganhar um jantar, um lanche, uma roupa, um presente, porque ele gostou de mim. Quando uma mulher faz isso, aceita receber, aceita ir ao encontro, já sabendo que não tem interesse nesse homem e sai com ele apenas para ganhar um jantar, uma roupa ou um presente, mesmo que ela não seja uma mulher como aquela que fica na esquina ou que divulga suas fotos de maneira objetiva para ganhar dinheiro, ela está agindo como se fosse uma prostituta. Qualquer pessoa que vende a sua presença, que vende alguma foto de qualquer parte do seu corpo em troca de algum favor, ou de algum dinheiro, ou de alguma vantagem, está sendo uma prostituta. E muitas mulheres estão sendo prostitutas sem admitirem que são prostitutas. Sempre que existe uma negociação da sua presença para ganhar alguma vantagem num encontro, numa saída, ainda que não exista a prática de intimidade com essa pessoa, você está se prostituindo. A prostituição está relacionada a vender a sua ética, a sua moral, o seu valor por algum benefício que você pode ganhar. Muitas vezes, a prostituta é uma pessoa que vende o seu tempo, a sua, a sua, a sua moral por causa de alguma vantagem. Portanto, o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Muitas pessoas que falam sobre essa questão de relacionamentos dizem que procurar pessoas na internet por meio desses aplicativos não é a melhor solução. Não é a melhor solução. A melhor solução é você frequentar um ambiente, um local de trabalho, uma faculdade, uma comunidade, uma igreja, onde você possa de fato conhecer a pessoa, ver como a pessoa procede no seu dia a dia, como ela é na comunidade e estabelecer quais valores você busca em uma mulher, quais valores você busca numa pessoa. Porque tem havido um debate com relação a essa questão do primeiro encontro. O homem deve pagar o jantar, o lanche no primeiro encontro. E muitas pessoas recomendam que, se você procura uma pessoa em aplicativo, nunca pague o primeiro encontro. Já diga para a pessoa: nós vamos nesse encontro para conversar, para nos conhecer, para saber se existe um alinhamento em relação aos nossos propósitos. E deixe isso claro para que a mulher saiba que você vai assumir a responsabilidade, o comprometimento no relacionamento, se houver de fato um envolvimento algo mais sério. Porque
só de você colocar isso, deixar isso claro, você já corta todo todo o laço que vem de uma mulher que às vezes aceita sair com você para um primeiro encontro porque ela vai ganhar um jantar, uma refeição e isso que eu estou falando é algo sério porque as pessoas que comentam sobre esse assunto mostram mulheres nas suas páginas de rede social, no Instagram e em outros lugares, declarando isso, dizendo: eu vou no primeiro encontro porque eu sempre ganho um jantar e às vezes eu até ganho um presente, mesmo sem ter que ter a intimidade com a pessoa, porque no primeiro encontro eu posso dizer facilmente que é um primeiro encontro, nós estamos apenas nos conhecendo. E aí depois eu não vou no segundo e procuro outra pessoa, mas eu sempre ganho algum presente, um jantar, um lanche e alguma coisa assim. Então, se você está ouvindo esse vídeo, está vendo aqui esse texto, companheiro de prostitutas desperdiça os bens? Desperdiça, porque às vezes você está querendo agradar alguém pensando que dando presentes você vai conseguir a atenção daquela pessoa. Nunca busque uma esposa por meio por meio dessa forma, porque você vai escolher a pessoa errada. Tem muitas pessoas que ficam emocionadas. A pessoa olha para uma mulher e fica emocionado, dizendo: eu quero essa mulher a todo custo. Se você quer uma mulher, você deve conquistar essa mulher de outra forma, fazendo o alinhamento dos valores, fazendo o alinhamento dos princípios, e existem mulheres que não devem ser procuradas, que são aquelas mulheres que realmente só querem ganhar presentes, favores e benesses e que vivem mudando de embarcação. Elas ficam com uma pessoa até que apareça ou surja uma outra pessoa que atenda melhor os seus interesses e elas trocam de marido, de namorado, tão logo encontrem alguém que atenda melhor os interesses delas. Então, na escolha de uma mulher, na escolha de uma pessoa para o seu casamento, preste atenção no que diz Provérbios 31. Como eu já falei no começo desse vídeo, na série que foi gravada em março, que se chama 5 minutos de meditação em Provérbios, quando nós fizemos a leitura, o estudo do capítulo 31, nós apontamos ali 19 qualidades, 19 características da mulher virtuosa. Vale a pena conferir esse vídeo dos 5 minutos de meditação em Provérbios, do capítulo 31, porque ele apresenta ali todas as características no livro de Provérbios que você deve prestar atenção na escolha de uma esposa. Versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O rei justo é aquele que está comprometido com a justiça. Ele sustenta a terra. Mas o amigo de impostos, ou seja, aquele rei que só está preocupado em satisfazer, em saquear o governo, em conseguir mais dinheiro, ele nunca vai se satisfazer. Ele vai sempre criar mais e mais impostos, porque a má administração, a má gestão do recurso público vai fazer com que ele queira cada vez mais dinheiro. Nós estamos vivendo em uma nação onde a quantidade de impostos é altíssima. Existe uma má administração nos recursos públicos e existe um grande volume de dinheiro que é aplicado em fundo eleitoral para financiar partidos políticos e o povo poderia se revoltar contra isso por meio de uma ação coordenada, onde todas as pessoas escrevessem, mandassem abaixo-assinado ou fizessem alguma manifestação contra isso. Mas como o povo não se rebela
como o povo fica em silêncio e não existem manifestações nesse sentido, as coisas caminham da maneira como caminham. Porque vamos lembrar aqui que em 2013, quando houve muitas manifestações nas ruas, quando as pessoas começaram a se revoltar contra o governo, os deputados, senadores, fecharam o Congresso, cada um deles ficou na sua casa e as notícias mostravam os deputados com medo do povo, porque havia ameaças de o povo tomar o Congresso e as pessoas ficaram, os deputados que eram entrevistados, mudaram algumas políticas, eles não aumentaram o valor das passagens do transporte público, eles fizeram revisão no valor do combustível, eles repensaram uma série de coisas porque o povo estava nas ruas querendo que os seus direitos fossem respeitados. Onde não há manifestação do povo, onde as pessoas se calam, a injustiça prevalece. E esse versículo, quando fala que o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna, é mais um versículo que fala sobre a importância de tomarmos conhecimento a respeito dos candidatos em quem nós votamos. Nós precisamos saber quais são as pautas, o compromisso que a pessoa tem com a justiça. Então, se você não pensa nessa questão, busque conhecer as pessoas em quem você vota. Quais são as suas propostas? Procure entrar na página da internet da pessoa para saber. Quando começarem campanhas eleitorais, já acompanhe alguns programas, já procure os sites. Todo candidato é obrigado a ter uma página de internet onde ele fala a respeito das suas propostas, dos seus interesses, do porquê ele quer aquele cargo. Procure se informar, procure saber se esse candidato vai assumir um compromisso com o seu bairro, com a sua causa. Versículo 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. O versículo 5 fala: tome cuidado com as pessoas que elogiam você. Se uma pessoa fica o tempo todo te elogiando, significa que você está no pensamento dela o tempo todo. E por que alguém ficaria no pensamento de uma pessoa? Quando a pessoa está prestando muita atenção no que você faz, no que você fala, no que você compra, sobre a sua família, ela não está buscando o seu bem. Porque não é normal que uma pessoa fique o tempo todo te bajulando, o tempo todo te elogiando. Elogios devem ser tomados com cautela. A pessoa que elogia quer alguma coisa. O que ela está buscando? Você pode notar que quando um homem quer se envolver com uma mulher, ele fica ali, o tempo todo em volta daquela mulher, elogiando, elogiando e elogiando. A mulher também, quando tem um interesse em alguém, ela fica ali, na órbita daquela pessoa, prestando atenção no que ela faz. Sempre existe um interesse. Quando a pessoa fica na sua volta, elogiando, qual é o laço, a rede, o interesse, o que a pessoa está buscando com essa aproximação? Preste atenção e fuja daqueles dos elogios. Preste muita atenção e tenha muita cautela. Existe um provérbio, existe um ditado popular que diz que você não precisa se preocupar com quem te critica, mas muito mais com quem te elogia. Porque aquele que critica você, você já sabe que não tem simpatia por você. E muitas vezes aquele que te critica até ajuda você, porque ele está tão preocupado em encontrar os seus defeitos para criticar você que muitas vezes ele dá dicas daquilo que você pode melhorar.
Agora, aquele que te elogia, ele está cuidando do que está falando. Ele está prestando atenção e vigiando o que ele fala para você, quando fala para você, porque está buscando alguma coisa de você de maneira oculta. Então, não seja uma pessoa emocionada quando alguém elogia você. Preste bem atenção se aquele elogio realmente cabe, se realmente ele tem sentido, se realmente ele tem razão de ser. Porque existem muitas pessoas que não têm autoconfiança quando estão no exercício de uma liderança, de um cargo e ficam emocionalmente dependentes de aprovação, emocionalmente dependentes de elogio. E e essas pessoas que são dependentes de elogio, de aprovação das outras pessoas, elas acabam sendo gestores ruins, acabam tomando decisões ruins, porque elas são emocionadas. Um exemplo prático a respeito dessa questão dos elogios. Existem muitos artistas, aproveitando que esse capítulo 29 fala muito sobre escolher o rei, escolher os governantes, tem muitos artistas que vendem a sua influência, vendem o público que tem para um político, só porque aquele político disse que ele ou que ela canta muito bem. E muitas vezes o artista sabe que esse político é um ladrão, que esse político vai roubar a nação, mas ele vai e fala assim: eu votaria em tal pessoa, mas essa pessoa me elogiou, essa pessoa falou que a minha música é muito boa, essa pessoa me encantou quando me prestou homenagem. E a pessoa fala: vote nessa pessoa. Isso já aconteceu recentemente no Brasil e acontece com muitos artistas que vendem a sua influência, por causa de um elogio que receberam de um candidato que é ladrão. Então, você deve prestar atenção nos interesses das pessoas, para que você não se deixe levar por coisas que vão favorecer o artista. Porque certamente que esse artista, quando viu que aquele candidato elogiou o seu trabalho, ele viu ali a possibilidade de receber muitos contratos para fazer muitos shows com dinheiro público. E por isso ele começou a exercer a influência dele para dizer: esse candidato encanta, ele é muito encantador. Tome cuidado com pessoas que são muito encantadoras, com aquilo que falam, com os elogios que dão, com pessoas que são muito agradáveis, que nunca desagradam ninguém. Elas sempre são agradáveis, elas sempre são gentis, elas nunca ficam irritadas, nunca ficam nervosas. Elas sempre dizem: não, tudo bem, tá tudo certo. E logo te dão um abraço, um aperto de mão, e elas nunca vão para o enfrentamento quando alguma coisa precisa ser resolvida e precisa ser colocada no eixo. Prefira pessoas que são sinceras, honestas. Pessoas não são 100% todos os dias ali estão sorrindo, todos os dias estão alegres e contentes. Se uma pessoa é assim, desconfie dessa pessoa, porque isso não é normal. Todas as pessoas têm o dia em que estão iradas, estão chateadas, estão incomodadas. Todos nós sabemos disso. Então, se uma pessoa
tem uma imagem que ela sempre, sempre, sempre está dizendo que tudo vai bem, isso não é normal. Ela é uma pessoa que pode estar sendo falsa, pode estar escondendo alguma coisa em relação ao que ela é, ao que ela diz. Então é necessário ter cautela com pessoas que são agradáveis demais e que estão sempre elogiando, sempre, sempre elogiando. Versículo 6: Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. O versículo 6 fala que aquele que comete, que faz coisas erradas, ele cai em alguma armadilha. Ele pratica um furto, pratica um roubo, ele caiu numa armadilha. Ele pode ter ganhado uma vantagem naquele momento, mas ele está sendo procurado. E por ele não ser descoberto num primeiro momento, ele acredita que ele pode cometer um segundo furto, um terceiro, um quarto, um quinto, até que em algum momento ele cai na armadilha, porque ele ganha autoconfiança. Eu não serei pego. E é nessa autoconfiança de que ele nunca vai ser pego é que de repente ele cai. Esse é o laço. A pessoa que faz as coisas erradas pensa que nunca haverá consequência. E isso reforça que ela continue fazendo a coisa errada, até que de repente ela cai em uma situação de desgraça. Tem muitas pessoas que se envolveram em vários relacionamentos com o propósito de satisfazerem o seu corpo, dizendo: eu não vou assumir compromisso com ninguém porque eu posso sair com várias pessoas e satisfazer o meu interesse carnal. E de repente elas contraíram uma DST, de repente contraíram uma infecção, uma inflamação, de repente contraíram até um HIV e falaram assim: eu nunca pensei que isso aconteceria comigo. Nunca eu acreditei que isso fosse acontecer comigo. O laço está nisso. Muitos estão dentro de uma prisão dizendo: eu pratiquei alguns furtos e fui bem sucedido. E de repente a polícia apareceu naquele dia. Não era para ter aparecido. Não era para ter aparecido aquele segurança. E muitos, inclusive, morrem porque de repente são descobertos por segurança de uma empresa e acabam trocando tiros e morrendo por causa da transgressão, por causa do envolvimento com a coisa errada. Então, na transgressão do homem mau, do homem que faz o que é errado, existe um laço. Agora, o justo, aquele que sempre faz as coisas corretas, ele canta e ele se regozija. Se regozijar significa ter um novo gozo. Regozijar, novo gozo. Então é aquele que canta e ele sempre tem um novo cântico, porque ele faz a coisa certa. Versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Versículo 7 nos fala que aquele que caminha com Deus, que busca a justiça, se preocupa em saber da causa dos pobres. É um versículo que também pode ser aplicado no aspecto da política. Aqueles que são justos se preocupam em verificar as necessidades da população mais carente para poder dar atendimento para suas necessidades. Mas o perverso, aqueles que não têm compromisso com a justiça, só querem saber do seu próprio interesse. Versículo 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Escarnecedor são aqueles que praticam o mal, são aqueles que praticam a zombaria com aquilo que é sério. Então os homens escarnecedores alvoroçam a cidade. Alvoroçar significa deixar uma situação em grande agitação, criar alvoroço, criar agitação, criar uma desordem. Então os homens escarnecedores, eles criam desordem, eles alvoroçam a cidade, eles criam agitação, mas os sábios desviam a ira.
Os sábios procuram organização. Os sábios procuram a paz. Os sábios procuram trazer a informação e a organização da cidade. Então eles desviam a ira. Eles desviam os problemas em que a população fica agitada, fica inquieta e trazem resultados, respostas, propostas para que os problemas da cidade sejam resolvidos. Versículo 9: Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. O versículo 9 traz uma recomendação. Quando você vê que uma pessoa sempre envolve a sua vida em problemas, em debates, em discussões vazias, sempre está inquieta com a vida, essa pessoa nunca vai ficar bem. Enquanto ela não entender que ela está sendo tola, ela vai sempre trazer problemas, vai trazer conflitos, vai trazer contenda. Não discuta com uma pessoa que é assim, porque a discussão nunca vai ter fim. A pessoa sempre vai ficar se reclamando e se inquietando com isso. Não discuta com a pessoa porque é perca de tempo. Versículo 10. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Sanguinários são homicidas. Existem pessoas que têm prazer em matar. Existem pessoas que são treinadas desde a infância para matar. Existem algumas crianças que o tráfico de drogas já alicia essas crianças. Eles colocam uma arma quando a criança tem 7, 8 anos e eles dizem assim: saia nas ruas e mate aquele mendigo que está ali. Dá um tiro na cabeça dele. Dá um tiro para matar ele. E aquela criança de 7, 8 anos pega aquele revólver, vai até o mendigo, dá um tiro na cabeça, vê que aquele mendigo morreu e a criança vem alegre dizendo: dei o tiro, a pessoa morreu. E aí os traficantes aplaudem e dizem: isso mesmo, você vai ganhar aqui um prêmio, porque você matou aquele mendigo. E é dessa forma, isso que eu estou falando é sério. Eu já tive uma conversa com uma pessoa que aceitou a Cristo e que vivia, inclusive a pessoa vivia nesse mundo. E eu perguntei para essa pessoa: mas como que pode acontecer de uma pessoa ganhar prazer em matar outra pessoa? E ele me contou essa história. Ele disse: você pega uma criança de 7, 8 anos dentro da comunidade e você fala para essa criança: mata aquele mendigo. E ele mata e ele ganha um prêmio. E aquilo liga no cérebro da criança que matar é bom. Sempre que eu mato alguém, eu ganho um prêmio. E se torna comum para a pessoa matar. Então, às vezes, você é abordado para um assalto e você não deve reagir. Você deve entregar aquilo para a pessoa. A não ser que você tenha treinamento e saiba exatamente o que está fazendo. Talvez você que está ouvindo esse vídeo é um policial, é uma pessoa que tem treinamento para ser um segurança, sabe como fazer. Ainda assim, você sabe que deve prestar atenção, porque sempre que existe uma arma envolvida, existe um grande risco de se perder a vida por causa de um bem material. Agora, você que não tem treinamento, não pense: eu vou correr e eu vou escapar. Os sanguinários, eles não se incomodam de maneira nenhuma em disparar a arma. Para eles, isso é algo natural, é algo comum. Sanguinários são essas pessoas. Os sanguinários aborrecem o íntegro. Aqui, nesse versículo 10, ele está falando também de um outro tipo de pessoas sanguinárias. Tem aquela pessoa sanguinária que procura derrotar, destruir, aniquilar, acabar com a vida
de alguém que faz a coisa certa. Esses também são sanguinários. São pessoas que querem ver o sangue. Sanguinário é pessoas que gostam de ver sangue. Gostam de ver destruição do próximo, morte do próximo, ruína do próximo, destruição do próximo. E existem aqueles sanguinários que eles não vão pegar uma arma como essas crianças aí que eu comentei agora, que são aliciadas para o tráfico, mas são pessoas que vão perseguir aquele que faz a coisa correta até encontrarem uma forma de destruir essa pessoa. Então o versículo 10 fala: os sanguinários aborrecem o íntegro. O íntegro é aquele que faz a coisa correta. O íntegro é aquela pessoa que é inteiramente correta. Então os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Ou seja, o sanguinário ele procura tirar a vida do íntegro. Ele procura tirar a vida da pessoa que faz a coisa certa. Se você faz a coisa certa e você percebe que tem aquela pessoa que se inquieta, se incomoda, se irrita e fica te perseguindo, falando mentiras a seu respeito, querendo destruir você, essa pessoa é uma pessoa sanguinária também, de acordo com esse texto do versículo 10. Ela é uma pessoa que quer ver sangue, ela quer ver a sua destruição, a sua desgraça, a sua ruína, a sua queda. O versículo 10 nos fala que no nosso caminho, quando nós estamos fazendo a coisa certa, existem sanguinários. Um outro exemplo de pessoas sanguinárias era o Nero, o imperador de Roma, que condenou Paulo por pregar a palavra. Veja que Paulo estava fazendo a coisa certa. Ele estava anunciando o reino de Deus. Mas anunciar o reino de Deus num império onde se adorava a prostituição, onde se adorava a opulência, a riqueza, a pregação do evangelho não é bem-vinda. Então eles perseguiram os cristãos, colocavam os cristãos para serem comidos pelos leões nas arenas, para se deleitarem com vendo aquilo como se fosse um espetáculo, ver a morte dos cristãos em lugares públicos, onde eles aplaudiam quando os cristãos eram mortos, era algo que dava prazer a eles, porque eles queriam ver o seu interesse satisfeito. Eles estavam ali sendo sanguinários. Fizeram isso com Jesus também. Quando Jesus foi crucificado, o que eles queriam? Eles queriam que o íntegro, o reto, o justo, o que pregava a verdade, que curava os doentes, que curava os enfermos, que operava maravilhas e sinais, fosse colocado para fora. Existe uma força contra as pessoas que praticam o bem. As pessoas que praticam o bem, elas são perseguidas, muitas vezes até a morte, porque as pessoas não querem que você ajude o próximo, que você resolva o problema das outras pessoas. Muitas vezes você está ajudando o próximo, aumentando a corrente do bem, e você vai perceber que você vai ser perseguido, porque as pessoas se incomodam de ver que alguém está fazendo bem. Elas não querem que as pessoas que querem fazer o bem façam o bem, porque elas querem ver o mundo sendo um mundo injusto. E Jesus, falando a respeito disso nas bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 11, ele disse assim: vocês são bem-aventurados quando, mentindo, perseguirem vocês, quando difamarem vocês, quando perseguirem vocês, porque quando vocês forem perseguidos e forem receberem palavras mentirosas, palavras difamadoras e injúrias em razão do evangelho, significa que você chegou num ponto
em que você está realizando, fazendo a diferença na terra. Versículo 11: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Versículo 11 fala sobre domínio próprio. Paulo, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ficar irado com uma situação não é pecado. Nós temos dissabores na nossa vida. Existem coisas que são ruins, que são amargas de se engolir. Mas a questão é, o que você faz quando a ira vem sobre você? Você precisa respirar e contar até 20, às vezes até mais. Você precisa muitas vezes dizer: eu vou ali tomar uma água, ou dizer: eu vou ali para, para dar uma volta. E respirar. Não tomar a atitude que seja tola, que seja insana. Quando você pensa em agredir alguém, quando você pensa em xingar alguém, quando você pensa em cometer alguma agressão ou violência em relação a alguém, saia imediatamente de perto dessa pessoa. Procure um lugar onde você possa respirar. Caminhe, saia imediatamente. Não importa o que está acontecendo. Diga, vamos, se você estiver em uma reunião, diga que você precisa ir ao banheiro. Vá no banheiro, respire fundo. Faça uma oração e peça que Deus dê sabedoria para que você volte. Não importa o que você está fazendo, mas com certeza essa sua saída, essa sua retirada desse lugar para respirar, para fazer uma oração, para ter controle sobre a ira. Faça perguntas sobre o que eu posso fazer para resolver essa situação. Talvez você vai ter que desfazer contratos, desfazer negócios. E num primeiro momento o teu cérebro pode pensar que o prejuízo financeiro vai ser grande. Mas muitas vezes um prejuízo financeiro que você sofre agora pode ser recuperado. Mas uma vida não pode ser recuperada. Então, respire, saia de perto, avalie a situação melhor com pessoas que possam te trazer conselho. Porque por isso o texto fala que o sábio, no final, ele reprime a ira. Ele reprime a ira. O sábio, ele procura ser assertivo. Ele procura resolver todas as situações com sangue frio. Versículo 12. E essa é a melhor forma de resolver as situações. Vocês podem ver que todas as vezes em que há notícia de alguma coisa que gerou morte de alguém, que gerou alguma situação assim, foi um momento de, muitas vezes, é um momento de insensatez, um momento de ira, um momento de fúria. Existem aquelas pessoas que nos Estados Unidos cometem aqueles crimes com metralhadora dentro de escola, no meio da rua, dentro de um cinema. E o que acontece? São pessoas que estão ali iradas, não tratam das suas questões e de repente saem aí e desferem toda a ira, descarregam toda a raiva que estão com a vida e acabam matando muitas pessoas inocentes. Versículo 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O versículo 12 fala que se você lidera alguma coisa, o governador aqui é quem governa sobre alguma coisa. Se você é dono do seu negócio, se você é o chefe de uma repartição, se você é o chefe de um setor, se você é responsável por um departamento, se você é um líder e você escuta que alguém vem a você e diz assim: estão falando mal de você ali, e você presta atenção, você considera essa palavra, você logo vai ser abordado por muitas pessoas que vão dizer que o fulano está falando mal de você, a fulana também, e o fulano também.
O que o versículo 12 fala é: se você der atenção a fofocas de pessoas que estão falando mal de você, logo você vai ouvir que todo mundo está falando mal de você. O versículo 12 fala que você precisa ser uma pessoa de opinião, que você não pode ser influenciado pelo que as pessoas estão falando para você. Você precisa saber da sua administração, quando você governa, quando você lidera. Versículo 13: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O versículo 13 está falando: não discrimine as pessoas por causa de pobreza ou por causa de riqueza. O pobre nada mais é do que uma pessoa improdutiva. O pobre é aquele que não está usando o seu tempo de forma próspera. Porque o pobre, ele não está usando a sabedoria para usar a sua força para a produtividade. Ser pobre é ser improdutivo. Tanto é assim que existem muitas pessoas que eram pobres e quando elas tomaram a decisão de começar a vender alguma coisa, quando tomaram a decisão de ganhar a riqueza e começaram a trabalhar, vender e juntar o dinheiro que ganham com a sua venda, guardar a sua vida de se envolverem com alguém, canalizar a sua força e a sua energia para o trabalho, elas prosperam, elas mudam de vida. Portanto, a pobreza não define uma pessoa. Ela define um estado momentâneo em que a pessoa está. Mas muitas pessoas vivem uma vida inteira pobres, porque elas ficam paradas naquele estado de improdutividade. Para se tornar uma pessoa rica, basta sair da improdutividade. Se uma pessoa pega um pacote de balas por R$ 1 e vende por R$ 1,50, ela já ganhou 50 centavos, ela já não é mais uma pessoa pobre. Agora ela descobriu uma forma de conseguir ganhar 50 centavos. Se ela vender 10 pacotes, ela ganha R$ 5. Se ela vende 20 pacotes, ela ganha R$ 10. E depois, administrando essas vendas, ela pode mudar o produto, ela pode aplicar esse talento de vendas e crescer, mudar de vida e prosperar. Mas aquele que escolhe ficar reclamando, murmurando, dizendo ninguém me dá oportunidade, esse está sendo pobre na sua atitude, no seu comportamento, porque está buscando no outro a solução. A solução está em você. A solução está em nós. Sou eu que decido começar a arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pela minha própria vida. O pobre, ele é uma pessoa improdutiva. Agora, o opressor, o pobre vê aquele que lhe cobra como opressor. Mas, na verdade, aquele que cobra o pobre é aquele que está comprometido com o resultado. Todo empreendedor está preocupado com o resultado. É por isso que o trabalhador muitas vezes vê o seu patrão como alguém opressor, porque ele fala assim: pô, o cara tá me cobrando o resultado. O cara tá dizendo que eu tenho que fazer 10 telefonemas, 20 telefonemas, que tem que sair uma venda. Sim, porque é necessário que haja trabalho para que haja venda. É necessário que haja abordagem de pessoas para que haja uma venda. É necessário conversar com o maior número de pessoas para que você possa fazer mais vendas. Então, o opressor se encontra. O versículo fala: mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Está dizendo: não discrimine ninguém por causa desse critério de
riqueza e pobreza, porque Deus fez o pobre também. Deus é que dá vida para o pobre. A questão é, se a pessoa não serve para o trabalho, dispense a pessoa. Não precisa humilhar a pessoa porque ela é pobre. O fato dela ser uma pessoa improdutiva, o fato dela ser uma pessoa pobre, é uma questão de decisão pessoal. O pobre, na verdade, ele é um tolo. O pobre, na verdade, ele é um insensato. Porque quando nós lemos o livro de Provérbios, todo o livro de Provérbios fala sempre sobre ser diligente no trabalho, procurar fazer sempre o melhor. Aquele que busca sempre fazer o melhor, busca sempre crescimento pessoal, busca sempre desenvolver novas habilidades, busca sempre um novo mercado, um novo negócio, e que não se acomoda, sempre vai ter prosperidade. Agora, aquele que se acomoda com relação ao que tem e se encontra satisfeito com o que tem e não procura prosperar e melhorar a sua condição, ele acaba ficando improdutivo. Mas isso é uma questão pessoal, é uma opinião de cada pessoa. O fato da pessoa ser improdutiva não é motivo para que você discrimine essa pessoa. Você pode tirar do seu círculo de contatos para que você não se envolva com ela, porque ela vai prejudicar você no seu propósito e no seu objetivo. Mas não humilhe uma pessoa em razão de condição econômica e financeira, porque o Senhor também fez aquele que é pobre. Versículo 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Mais um versículo falando a respeito de questões políticas. Veja que o rei que julga os pobres com equidade. Equidade é fazer a coisa correta, julgar com justiça. Então ele firmará o seu trono para sempre. Versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O versículo 15 fala sobre a importância da correção. Fala sobre a importância de se aplicar a disciplina para que a criança faça a coisa correta. Esse versículo aqui pode ser aplicado também para pessoas que são gestores de empresas. Existem pessoas que são adultas, elas estão ali trabalhando com você, mas elas são emocionalmente como crianças. Parece que a pessoa não entende que não pode fazer aquilo porque vai prejudicar o negócio. Você fala para a pessoa, mas você tem que fazer isso. Existem pessoas que dentro do seu relacionamento, do seu casamento, agem como se fossem crianças. Muitas vezes o marido ou a esposa já falaram para o outro: olha, vamos fazer assim, porque assim nós vamos prosperar mais. Mas a pessoa, ela age como uma criança birrenta. Ela fala: eu vou fazer isso para incomodar ela. Vou fazer isso para incomodar ele. E existem casais em que o ambiente é de guerra, porque os dois agem como se fossem crianças. Então, quando você age como se fosse uma criança, você não aceita a disciplina, você não aceita a correção, você acaba... O versículo aqui fala que envergonha a mãe, mas você pode passar pela sua própria vergonha. Por exemplo, a esposa corrige o marido quanto ao uso do açúcar. Colocou ali 3 colheres de açúcar em um café e a esposa está falando: por que fazer isso? Por que comer tanto? Muitas vezes a pessoa fala: eu como quanto eu quero. Dali a pouco a pessoa fica com sobrepeso, dali a pouco a pessoa descobre que tem o diabetes, depois tem que fazer cirurgias, depois tem que passar por várias situações que são
que trazem prejuízo. Então, a vara e a disciplina dão sabedoria. Quando você aceita corrigir a forma como você come, o que você come, quando você coloca uma rotina para organizar a sua vida e você se preocupa em cuidar do seu corpo, quando você se preocupa em fazer todos os dias a oração para conversar com o Senhor, quando você lê a palavra todo dia, quando você organiza a sua vida de tal forma que você possa acordar mais cedo para fazer o seu devocional, você vai ter uma vida diferenciada, porque você está mais conectado com Deus, você está mais ligado no seu corpo, naquilo que você come, na prática da atividade física. Quando você tira um tempo para conviver com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você tem mais qualidade de vida. Então, preste atenção em ser disciplinado. Em ser disciplinado. Versículo 16. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Versículo 16, mais uma vez está falando sobre questão política. Veja, quando tem muita gente governando, muita gente fazendo coisa errada, as coisas erradas vão se multiplicando. Mas a parte B do versículo 16 traz uma esperança. Fala assim, que os justos verão a ruína deles. O mal, graças a Deus, que Deus governa os céus e a terra. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus não governa. Se Deus não governasse, não aconteceriam algumas tragédias que vão acontecendo no curso da história. De tempos em tempos, Deus visita a terra e faz justiça. Como que Deus faz justiça? Ele lança uma pandemia, lança uma inundação, permite que o ser humano pague as consequências daquilo que ele faz. Nós sabemos que tudo que nós fazemos tem consequência. Deus faz com que o ser humano pague as consequências daquilo que ele semeou, daquilo que ele plantou. Então, quando os perversos vão semeando o mal, eles vão semeando. O mal vai se multiplicando. Até que Deus diz, agora chega. Então, aplica-se uma justiça e os perversos recebem o pagamento por todo o mal que praticaram. Então, os justos, com certeza, sempre que existe alguém fazendo coisa errada, vai existir o momento dessa pessoa pagar pelos seus erros. O versículo 16 nos mostra que os justos verão a ruína dos perversos. É certo, é garantido que quando alguém semeia algo ruim, vai colher algo ruim. Versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Mais um versículo que fala sobre correção aqui dos filhos, o versículo 15 e 17. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O versículo 18 fala a respeito da profecia. A profecia acontece quando um profeta, aquele que comunica a mensagem de Deus, anuncia a mensagem de Deus para o povo. Quando o povo escuta a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, o povo muda a rota da corrupção. O versículo 18 fala que é importante você ter comunhão com Deus. É importante você ter relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus fala diretamente com você. E você pode ter a resposta do que deve ser feito para que o seu caminho vá bem.
Muitas vezes as pessoas ignoram a comunhão com Deus. Elas ignoram o relacionamento com Deus. Então Deus levanta profetas, que são pessoas que se dedicam a buscá-lo e a comunicar a palavra que receberam de Deus para as pessoas. Quando não existe profecia, quando não existe direcionamento de Deus, quando não existe palavra de Deus, quando não existe alguém comprometido em comunicar a palavra de Deus, o povo se corrompe porque o povo começa a fazer as coisas pela sua própria vontade. E o ser humano, entregue à sua própria vontade, ele é corrupto. Ele tende a praticar o mal. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, aquele que procura ler a palavra. Quando ele fala aqui de o que guarda a lei, ele está falando a respeito da lei de Deus. Ele está falando a respeito da palavra. Aquele que guarda a lei, esse é feliz. Aquele que procura conhecer a palavra de Deus e seguir segundo essa palavra é feliz. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Por isso que é servo. O versículo 19 fala que existe aquela pessoa que ela sempre vai ser um servo, sempre vai ser um empregado, sempre vai ser uma pessoa que não vai prosperar e não vai crescer. E quem é essa pessoa? É a pessoa que não se corrige com palavras. Você fala para a pessoa, é melhor você fazer assim, mas ele nunca escuta, porque ainda que entenda, não obedecerá. Veja que o versículo 19 fala sobre a pessoa que não toma atitude, fala sobre a pessoa que não age. A pessoa até sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. É a pessoa que nunca vai tomar atitude para realizar o que tem que ser feito. Essa pessoa não vai se corrigir, ainda que ela entenda que o que você falou para ela é certo, ela não vai obedecer. O versículo 19 fala sobre a importância de fazer, de tomar atitude, de ter iniciativa em fazer o que precisa ser feito. Não basta saber o que precisa ser feito. É preciso fazer para ter resultado. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Versículo 20 fala sobre a tolice no uso da língua. Pessoa que vai falando tudo que uma pessoa que é precipitada nas suas palavras é uma pessoa que está com a sua inteligência emocional em baixa. Porque uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela consegue dominar o que fala e quando fala. Ela sabe, dentro de uma conversa, o que dizer e o que não dizer. Ela tem domínio próprio, ela tem dominação em relação ao que fala. Então, aquele que é precipitado não, ele é uma pessoa que não tem inteligência emocional. Ele fala o que vem na cabeça, fala o que lhe convém. Quem é precipitado nas palavras, por exemplo, é capaz de dar um elogio e depois descobrir que aquela pessoa a quem que ela deu o elogio não merecia aquele elogio, porque a intenção dela ter feito alguma coisa na verdade não era boa. Agora, o homem que avalia as situações antes de falar alguma coisa, ele sabe, vai dizer palavras mais acertadas, mais corretas. Não vai precisar voltar atrás nas suas palavras. 21. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O versículo 21 fala que você é responsável pela pessoa que você dá atenção. Se você pega um escravo para mimar esse escravo, ele vai crescer acreditando que você é o pai dele, acreditando que você é a mãe dele. E ele vai querer ser o teu filho. Então preste atenção em quem você está cativando. Lá no livro, porque você é responsável
pela pessoa que você está cativando. Versículo 22. O iracundo levanta contendas. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Mais um versículo falando sobre ter domínio próprio, sobre você governar a sua vida, sobre você governar as suas emoções, sobre ter inteligência emocional, sobre não ficar com raiva de maneira inesperada, sobre deixar a raiva e a fúria dominar você. Nunca seja dominado por isso. Você vai levantar contendas e vai multiplicar as transgressões. Você pode até matar alguém se você não dominar sobre a sua ira. 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Versículo 23 fala a respeito do orgulho. Lá no capítulo... Nós já vimos que no capítulo 16, no versículo 18 de Provérbios, ele fala que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. A soberba do homem o abaterá porque o soberbo, ele considera que ele é muito bom em relação a alguma coisa que ele faz muito bem. Você não vai ver uma pessoa sendo soberba por uma coisa que ela não sabe fazer bem ou que ela não tem. O soberbo, ele sempre reforça que ele é melhor do que o outro porque ele tem alguma coisa ou porque ele tem alguma habilidade, uma qualidade que ele percebe que ele tem que é superior em relação aos outros. Só que quando o soberbo coloca a sua qualidade, o seu bem para se fazer melhor do que o próximo, ele é abatido porque ele esquece dos seus pontos fracos. Todo soberbo é um homem, todo soberbo é um cego. É um cego dos seus pontos fracos. Porque se a pessoa sabe que ninguém é 100% perfeito e que todo mundo tem as suas qualidades e as suas fraquezas, ele vai saber que ele não é melhor do que ninguém, mas ele apenas tem uma vantagem naquilo que tem ou naquilo que sabe fazer melhor. E ele pode explorar isso a seu favor para ganhar dinheiro, para ganhar prosperidade e corrigir as suas fraquezas, ou ele pode ser cego e pensar que é o melhor a ponto de começar a destratar as pessoas, desrespeitar as pessoas e aí ser abatido pela sua soberba. Agora, o humilde de espírito obterá honra. Porque quem é o humilde de espírito? O humilde de espírito é aquele que sempre percebe a sua própria fraqueza e ele está sempre corrigindo a sua fraqueza. Então ele acaba obtendo honra porque ele sempre está buscando crescimento, correção daquilo que ele ainda não sabe, daquilo que ele precisa aprender, daquilo que ele precisa descobrir. E nesse processo de ser humilde, de sempre buscar mais informação, conhecimento, identificar os seus pontos fracos, corrigir os processos, ele acaba indo mais longe, acaba obtendo honra. 24. O que tem parte com ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. É aquela coisa que a pessoa que se envolve com ladrão, ele aborrece a própria alma, coloca a própria vida em risco. Ele ouve as maldições e nada denuncia. Ele é amaldiçoado porque pratica o mal e ele é cúmplice de quem faz o mal. Ele não denuncia nada. Ele concorda com o mal. 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Esse versículo 25, quando ele fala assim, quem teme ao homem, ele fala assim, quem tem medo do homem arma ciladas. Aliás, esse temer aqui significa quem respeita o homem. Temer pode significar duas coisas. Ter medo de alguém ou pode significar ter muita reverência e respeito a alguém. É nesse sentido, inclusive, que nós dizemos que temor ao Senhor significa aquele que respeita muito a Deus. Então, quem respeita demais o homem arma ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro.
esse versículo fala que quando eu tenho medo do homem, né? Quando eu tenho medo do próximo, eu preparo ciladas, eu preparo armadilhas. Quando eu tenho medo de alguém ou quando eu respeito demais uma pessoa, usando o verbo temer nos dois sentidos dele. Um sentido significa ter medo, no outro sentido significa ter muito respeito por alguém. Se eu respeito demais alguém ou se eu tenho medo de alguém e eu sei que aquela pessoa pode me fazer um mal, eu crio sempre uma armadilha, uma estratégia para que aquela pessoa não possa realizar ou fazer alguma coisa de ruim para mim. Por quê? Porque eu quero me defender. Eu quero me proteger de sofrer algum dano, de sofrer algum mal. Então, se eu vejo que o meu vizinho ou um colega de trabalho pode receber uma promoção ou pode se destacar mais que eu numa coisa, eu vou armar uma cilada para ele. Isso daqui é o que acontece no dia a dia. No mundo nós vemos isso, principalmente no mundo corporativo. As pessoas, quando elas veem que tem um colega que é muito competente, é muito bom em alguma coisa, eles armam uma cilada para ele. Um exemplo prático para nós entendermos o versículo 25 é o que aconteceu com Daniel. Nós lemos no livro de Daniel que o rei queria levantar 120 presidentes. E dentre esses 120, ele queria colocar 3 para presidir sobre os outros. E o rei tinha decidido que Daniel era uma dessas pessoas que ele escolheria para ser um desses 3 presidentes. E nós lemos ali que as pessoas em volta de Daniel ficaram vendo a prosperidade de que Daniel estava progredindo, estava subindo. Seria um dos 3 homens principais para governar sobre os outros presidentes. Então eles conversaram com o rei Dario e procuraram uma fraqueza de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eles disseram para o rei: Rei, o Senhor é muito digno. Cria uma lei em que se alguém não adorar apenas ao Senhor, mas adorar a qualquer outro Deus, que seja lançado na cova dos leões. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam temendo que Daniel ia ser o chefe, o líder deles. Então eles armaram ciladas para que Daniel pudesse ser lançado na cova dos leões, para que ele fosse morto, para que eles não tivessem que se submeter a Daniel. Mas eles tinham o quê? Respeito por Daniel, porque a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente, que tudo que ele fazia prosperava. Então aqueles homens viram: nós vamos ter que ser submissos a ele. Então quem teme ao homem arma ciladas. Quando nós não temos confiança em Deus, veja que a parte B fala: mas o que confia no Senhor está seguro. Quando nós não temos a confiança no Senhor, nós ficamos olhando para a nossa volta, querendo resolver a situação com as nossas mãos. Então o homem que teme o homem, ou ele tem medo de que o outro homem possa lhe fazer alguma coisa, ou ele tem muita consideração pelo outro homem, ele arma ciladas para o próximo. Mas quem confia no Senhor está seguro. Aquele que confia no Senhor, ele fala com Deus, ele ora a Deus. Deus, ele fica tranquilo quando ele pede uma promoção para Deus, por exemplo, ou quando ele pede uma prosperidade, ele sabe que não precisa fazer mal para ninguém. Não precisa criar cilada, armadilha para destruir o próximo. Porque quem confia no Senhor tem garantia, ele tem tranquilidade, ele sabe que o Senhor sempre faz o melhor para os que confiam nele. Ele sabe que se tiver uma promoção para que ele receba, o próprio Senhor vai colocar a pessoa ali. Aqui nós podemos usar o próprio Daniel. Daniel confiava no Senhor. Daniel não fazia força para querer ser um dentre os 3 presidentes.
ele tinha nele o espírito de excelência porque ele temia o Senhor. Então ele se dedicava a fazer tudo da melhor forma possível e isso trouxe a ele crescimento. Então ele não precisava se preocupar, ele estava confiando no Senhor. Mas o homem que teme o homem, ou seja, o homem que, ao invés de confiar em Deus, fica prestando atenção nas habilidades do próximo para ver quem que pode ser uma ameaça para si, ele vai vai armar ciladas, vai procurar encontrar uma mentira, uma calúnia, uma difamação, vai procurar fazer alguma coisa ruim contra o próximo para conseguir se garantir. O versículo 25 está dizendo: você não precisa fazer isso. Basta que você confie no Senhor e faça sempre o seu melhor. Naturalmente, as coisas vão caminhar para que você seja bem-sucedido. Você não precisa prestar atenção em quem sabe mais que você, em quem estuda mais que você. Você tem que ser a pessoa que estuda e faz o melhor. Automaticamente você vai ser a pessoa que vai ser contratada. Você vai ser a pessoa que vai ser bem-sucedida. Você não precisa armar cilada para o outro para você conseguir o que você precisa. Versículo 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Esse versículo, ele vai na mesma linha do versículo 26, do versículo 25. Se você, para o homem a justiça vem do Senhor. Se você anda com Deus, se você se relaciona com Deus, o próprio Deus vai fazer com que o seu caminho seja um caminho de justiça. Você vai ser bem-sucedido. Agora, se você não confia no Senhor, aí você faz o que a primeira parte do versículo 26 fala. Muitos buscam o favor daquele que governa. Se você não tem confiança em Deus, então você vai pedir favor para quem está na liderança. Você vai pedir favor para quem está no governo. Ou seja, você vai ficar ali tendo que mendigar a atenção de alguém que governa. Agora, se você caminha com Deus, o próprio Deus vai dar a você o que você busca. Versículo 27. Para o justo, lembrando que andar com Deus significa fazer a coisa correta o tempo todo. Aí Deus vai abençoar você. Versículo 27. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. O que o versículo 27 está dizendo é que a luz não se mistura com as trevas. Se você quer fazer a coisa correta, saia de perto das pessoas que vivem praticando as coisas erradas. Porque ele sempre vai fazer a coisa errada e vai querer levar você para o caminho dele, que é o caminho mau. Então, para quem é justo, o iníquo é abominação. Ou seja, para quem é justo, aquele que pratica o mal é abominável. É uma pessoa que eu não vou andar com ele. Eu não vou me relacionar com essa pessoa. E o reto no seu caminho é abominação ao perverso. O perverso, que é aquele que faz a coisa errada, ele olha para a pessoa que faz a coisa certa e fala: eu não quero andar com essa pessoa é certinha demais. Tudo que eu vou fazer, ele está me corrigindo, falando que eu estou fazendo a coisa errada. Então eu quero que essa pessoa fique longe do meu caminho. Eu abomino quem faz a coisa certa. Então o versículo 27 fala que a luz e as trevas, elas não se misturam. Não adianta você querer andar com uma pessoa que só quer fazer a coisa errada. Você vai mergulhar nas trevas. Saia de perto dessa pessoa. E não adianta você que faz a coisa errada querer andar com a pessoa que faz a coisa certa. A pessoa sempre vai corrigir você e sempre vai dizer a você que você está errado. E é bom que você se arrependa dos seus pecados e faça a correção do seu caminho, porque sempre que você planta o mal, você vai colher o mal. A semente você escolhe, mas a colheita é obrigatória. Então, pode ser que você ainda não tenha recebido uma maldição pelo seu erro, mas sempre que nós fazemos as coisas erradas, a consequência virá cedo ou tarde. Essa é a meditação, é a leitura no capítulo 29 de Provérbios. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor abra a sua mente, o seu entendimento e lhe dê sabedoria, para que você possa ter uma vida próspera e abundante no Senhor. E que você fuja dos que praticam o mal e se alie àqueles que praticam o bem, e que você aumente o seu relacionamento com Deus,
Acorde mais cedo. Ore. Coloque as tuas causas diante de Deus. Leia a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro histórico, um livro de histórias. Ela é um livro que revela o Criador, revela quem é Deus, que revela sabedoria para que você tenha vida abundante. Jesus disse que ele veio para dar vida abundante. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus.